Primeiro, eu quero agradecer ao Sidney essa oportunidade de levar o conhecimento, não somente da bioética, do biodireito e a ciência jurídica, nesse espaço do grupo de pesquisa aqui da Universidade Regional do Cariri. Então, inicialmente, o que é a bioética? Então, a bioética, no final do século, é, início do século XX, então, houve todo um levante da nossa sociedade contemporânea por ética. E a ética, como todo e qualquer aluno de graduação, pós-graduação, conhece, a ética é a prática do bem, é diferenciar o bem do que é ruim, do que é mal. Então, diante desta preocupação da sociedade buscando essa questão da ética, então surge nas relações sociais e cada vez mais buscando não somente novas ciências, mas também dimensionando novos comportamentos sociais. E, por sua vez, vem as tecnologias que estão aí à disposição. Então, a bioética surge como dentro dessa preocupação da ética, da questão da moral, com o objetivo de investigar a vida em geral. E, inicialmente, as práticas médicas em particular. Então, a bioética surge desde a Grécia Antiga, na preocupação dos conhecimentos das práticas médicas. E agora, século XX, início do século XX, dentro dessa preocupação da filosofia moral, envolvendo não somente os aspectos ético-biológicos da vida humana, mas também essa questão do nascer, viver e morrer. Por sua vez, podemos dimensionar as questões do biodireito. Então, com o avanço das preocupações da bioética, associada à ética moral, à ética particular, às práticas médicas, então, tomando como exemplo tudo aquilo que ocorreu na Alemanha nazista, especialmente em 1947, quando surgiu o Código do Nuremberg, então, que esta experiência nazista com seres humanos nunca mais pudesse acontecer. Então, veio dessa nova dimensão, a bioética, através dessas experiências nazistas com seres humanos, o Código Nuremberg de 1947, então, por sua vez, vem o direito para buscar, dentro do convívio social, dentro da sociedade, regramentos. Então, surge um novo ramo do direito, que é justamente o biodireito. O biodireito nada é mais do que buscar, dentro da nossa legislação, não somente a legislação nacional, mas internacional, assegurar, disciplinar, ordenar, normatizar todas as relações jurídicas praticadas não somente pelas pessoas, pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, principalmente responsabilizando ou dando poder ao Estado para relacionar e, claro, regular estas ações. Quando começou minha preocupação, meu conhecimento em relação à bioética e ao biodireito? Desde a faculdade do curso de Direito. Então, desde o curso de Direito, eu tinha essa preocupação, porque trabalhava em movimentos sociais, terminei o curso de Direito em 1992, e dentro do curso de Direito eu já começava a participar de, não somente de grupos sociais, de organizações não governamentais, que trabalhavam com pessoas com deficiência. Então, foi justamente quando chegou no Brasil, quando vieram as primeiras, quando aconteceram as primeiras infecções do vírus do HIV/AIDS. Então, desde 92, eu trabalho de forma voluntária para a organização RNP, Campina Grande, que é Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS, de forma voluntária, até hoje, 92 até hoje, levando esse conhecimento e esclarecendo não somente o aspecto jurídico, mas também o aspecto bioético do biodireito e como acionar o Estado diante dessas situações. É tanto que eu lembro, umas primeiras ações práticas, enquanto
já tinha OAB, ações, foi justamente por medicamentos aqui em Campina Grande, Paraíba, medicamentos e exames para pessoas com HIV/AIDS. E foi toda uma demanda porque o Estado, a Secretaria disse que não tinha recurso, então a gente buscou parcerias. Parcerias quem? Ministério Público Estadual. Então, através daí, foi justamente as primeiras ações jurídicas para as pessoas com HIV/AIDS aqui em Campina Grande, e desde então nós conseguimos jurisprudências e outros benefícios. Então, minha preocupação, o meu conhecimento, entendeu? Minha dedicação começou desde a faculdade 92 até hoje, certo? E nesse desenvolvimento, não somente pessoal, profissional, e científico, que hoje eu me considero um pesquisador, docente pesquisador, tento levar esses conhecimentos não somente para a sala de aula, mas também fora de sala de aula, apresentando em congresso, e hoje também compartilhando com vocês da URCA, esse entrosamento que é de suma importância, que o aluno, ao entrar na universidade, então, o direito, o campo das ciências jurídicas tem um leque de oportunidades. Então, o aluno deve já começar a navegar nesta área, buscar esses conhecimentos, porque é muito vasto. E hoje, particularmente, meu foco central dentro da bioética, do biodireito, é a biotecnologia. Por que a biotecnologia? Então, como a própria bioética surgiu dos experimentos, das práticas da medicina, veio o direito para regular estas relações, e agora nós temos as tecnologias. O homem biônico, tudo isso, órteses, próteses. Então, esta toda a relação. E a bioética não pode deixar de lado. O direito também não pode deixar de lado. Então, tem que haver essa conjugação de conhecimentos, ciências humanas, através da ciência jurídica, das ciências jurídicas, a ciência médica, certo? É a ciência da saúde e, por sua vez, as ciências das tecnologias. Então, meu foco principal hoje no campo das pesquisas são as biotecnologias, certo? Associada dos princípios da bioética, que os princípios da bioética são fundamentais, a questão da autonomia. Então, se o paciente sofre um acidente, então tem amputação de um membro inferior ou de um membro superior, sim, mas hoje no SUS, que acontece muito, o SUS, há uma política pública de fornecer uma prótese. É como, por exemplo, hoje o câncer de mama. Então, o câncer de mama, as mulheres, antes entravam com ações judiciais para solicitar que o SUS, que o Estado fornecesse uma prótese. Hoje não, já é uma política pública. Então, primeiro, a autonomia, o princípio da bioética, que é a autonomia. Então, o paciente tem que dizer que aceita. Tem pacientes que dizem, não, eu não quero uma prótese mamária, eu não quero uma prótese de um membro inferior ou superior. Então, é a autonomia, é a vontade do paciente, é a vontade do cidadão. O segundo princípio, que é justamente um binômio, que é o princípio da beneficência ou maleficência. Então, aquele ato, aquela ação vai trazer um benefício? Sim, se sim, ótimo. Se não, então, não há uma prática, não deve se colocar em prática esta ação. E o terceiro princípio da bioética é justamente o princípio da justiça. Esse princípio da justiça, nós, na área do direito, nós sabemos, a igualdade perante todos. Então, a justiça, esse princípio da justiça, dentro da bioética, é o princípio que vai atender a todas as pessoas de forma igualitária, independente da religião, independente das condições socioeconômicas, entendeu? Dentro do princípio da bioética, o princípio da justiça é o tratamento igual para todos. Certo, professor. Uma segunda pergunta é que, no ramo das ciências jurídicas, qual o papel da bioética e do biodireito para a promoção de um sistema de saúde ético e justo na sua prática em benefício da integridade e da dignidade da pessoa humana frente ao contexto da pandemia na qual estamos vivendo e as conquistas científicas correlacionadas?
Nesse momento, pós ano 2020, início de 2021, primeiro, em 17 de novembro, final de novembro de 2019, o mundo passa a ter uma nova roupagem, um novo comportamento. Por quê? Foi em novembro de 2019 que surge, pesquisadores chineses anunciam ao mundo que há um vírus, e que, por sua vez, esse vírus saiu da China. Então, transpôs fronteiras. Quando foi início, janeiro, entre janeiro, então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulga para todos os países, todos os estados, dizendo que nós estamos vivendo uma pandemia. E a partir de então, todos os estados, todas as federações do mundo todo devem justamente promover, proteger todos os seus cidadãos. Esse caso chegando, esse vírus chegando a seu estado, então, como combater? Como acompanhar as vítimas? Então, basicamente, foi em março de 2020 que a Organização Mundial de Saúde comunica toda a população do mundo todo que nós estamos vivendo uma pandemia do chamado Covid-19, que é justamente o coronavírus, que faz parte de uma família da gripe, entendeu? Por isso tem a denominação de 19, que é o do ano, e é um novo coronavírus. Então, isso modificou tudo no mundo. Todas as relações econômicas, sociais, familiares, internacionais, tudo, tudo. Então, o que é que as ciências jurídicas, qual o papel da bioética e do biodireito diante desta pandemia? No sentido dessa promoção, sobretudo, em respeito à dignidade da pessoa humana. Então, eu parto, eu começo a questionar, não somente questionar, mas levar em consideração os princípios da bioética, que nós já falamos. O princípio da autonomia, a vontade primordial do cidadão. O segundo princípio, que é o binômio, né? Maleficência, beneficência. E o terceiro é o princípio da justiça, tratamento igual para todos. Então, a bioética, as ciências jurídicas aliadas dentro dessa linha de pensamento, não somente de pensamento, mas de prática da bioética através de seus princípios, conjugado com o biodireito, que são justamente as normas que vão regular as obrigações e os direitos, não somente das pessoas, mas também dos estados, associado também nesse momento crucial que é a pandemia da Covid-19. E diante de tudo isso, não é quando se fala ciência jurídica, não são somente as normas nacionais. Devemos levar em consideração as normas internacionais, que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais. Então, quando a Organização Mundial de Saúde diz que a obrigação dos estados, não somente de promover, proteger, preservar, mas também cuidar de seus cidadãos, buscar políticas públicas, atender independentemente das suas condições socioeconômicas, religiosas, regionais, nós devemos respeitar, não somente respeitar, mas também exigir das nossas autoridades. Então, a ciência jurídica tem esse papel justamente nesta proteção, preservação e acompanhamento às pessoas diante da pandemia. E mais ainda, que nós levamos em consideração, no contexto da Covid-19, essa é uma pandemia feroz, rápida, que está matando hoje, aproximadamente no Brasil, nós temos mais de 20 mil pessoas vidas perdidas. Nós estamos chegando ao patamar de quase 8 milhões de pessoas infectadas. Quando se fala, não, são 200 mil vidas perdidas, são 200 mil famílias
que tiveram um ente querido vítima da Covid-19. Então, ou é alguém conhecido nosso, ou é algum parente, ou é alguém que nós conhecemos, um familiar, um vizinho, uma pessoa conhecida. Então, é esta situação pela qual nós estamos vivenciando e vivendo. E diante do contexto da pandemia que nós queremos levar ao conhecimento de todos, é assim, quais são as conquistas científicas? Sempre as conquistas científicas é interessante que, de repente, menos de um ano, a vacina saiu. Infelizmente, o Brasil está atrasado, muito atrasado. Não é pela falta dos nossos pesquisadores, nós temos pesquisadores de ponta, Instituto Fiocruz, o Butantan, o Instituto Butantan, que é exemplo de centro de pesquisa reconhecido no mundo todo, e outros centros de pesquisa que nós temos no nosso país. Mas a política, não a política, esta participativa, mas a política, o jogo político interesseiro, eleitoreiro, está atrasando que a vacina chegue aqui ao nosso país. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, então devemos levar em consideração as conquistas científicas com evidências. O que é isso? O que é provado cientificamente. O que é provado cientificamente são as nossas conquistas científicas. Então, enquanto pesquisador, estudioso das ciências jurídicas, das ciências da saúde, então devemos levar em consideração o que está sendo provado, o que foi cientificamente publicado, provado, certo? E outra coisa, obedecer os regramentos, as normas de direito internacional público. Por que direito internacional público? Porque envolve a população, não é um direito particular. Ah, eu não quero vacinar. Será que o fato dessa autonomia sua, de não querer vacinar, será que vai refletir no social? A gente vai responder mais adiante. Ótimo, professor. Mais uma pergunta, nossa terceira pergunta, que é, atualmente, como pode-se vislumbrar a aplicação do princípio ubi societas ibi jus, que é onde está a sociedade, está o direito, na promoção da ordem econômica, que está lá no título 7º da Constituição Federal, que tem como fundamentos a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa como objetivo de assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, há um vislumbramento da aplicação desse princípio junto da ordem econômica brasileira? Vamos lá. É um tema, é uma situação que eu não sou economista, mas sou pesquisador, sou estudioso da área das ciências jurídicas e da saúde. E posso dizer, certo? Posso também referendar em palavras, não somente minhas, mas também palavras de pesquisadores renomados, cientistas. É o seguinte, é uma realidade que, diante de toda esta situação que é a Covid, a pandemia, vem proporcionando aos estados, não é somente no Brasil, essa questão que está implícita lá no título 7º da nossa Constituição, que é a promoção da ordem econômica e o princípio da livre iniciativa. O que é que vem favorecer, o que é que vem impedir? Lembrando que a pandemia atinge todo mundo. Atinge eu, consumidor, atinge aquele consumidor que não tem salário nenhum, vive, às vezes, de bico, às vezes de um plano social, de assistência social estatal, certo? Atinge altos empresários. Então, dentro desta promoção da ordem econômica, nós sabemos, estudantes de direito, no primeiro período, nós aprendemos que o direito surge de acordo com as necessidades sociais. A ordem econômica vai proporcionar o quê? Não somente o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país, mas para isso tem que ter empregos, tem que ter trabalho,
tem que ter saúde, tem que ter uma boa educação, segurança. E isso envolve o quê? A promoção na ordem econômica daquele lugar, daquele estado. Segundo, a livre iniciativa. Bom, eu sou empresário, eu quero montar uma fábrica. Então, o Estado tem que me dar condições de liberação, de registro. Eu quero produzir determinado produto ou mercadoria. Sim, contanto que aquele produto, aquela mercadoria seja mercadoria ou produtos lícito. Então, eu tenho essa iniciativa. O Estado vai me assegurar que eu possa desenvolver. Eu pago os impostos e assim vai. Só que tem um detalhe, principalmente nesse momento, assegurar não somente a promoção, mas a promoção a dignidade desse trabalhador, deste cidadão, não somente o cidadão que vai ofertar sua mão de obra qualificada, mas também o empresariado. Então, nesse momento, 2020, teve uma quebradeira geral na linguagem popular. Muitas empresas fecharam. Muitas empresas mesmo, principalmente as empresas pequenos e médios empresas, pequenas e médias empresas, elas fecharam. Por quê? Uma pandemia veio justamente assim, olha, vamos fechar, não queremos aglomerações, entendeu? Então fecha-se tudo para tentar impedir o avanço do vírus. Então, muitas empresas fecharam. E aí, como ficam esses empresários? Como ficam esses trabalhadores que não vão ficar em casa e vão receber salário? Então, houve todo um levante, uma preocupação empresarial e também governamental, não somente nacional, mas também internacional, através da ONU, para que, olha, as empresas, o Estado tem que buscar, tem que dar suporte não somente para os trabalhadores, mas também para as empresas que ficaram com a sua produção fechada, sem poder colocar no mercado suas produções. Então, houve um incentivo, está havendo um incentivo não somente para as empresas, mas também para os trabalhadores. Então, é tanto que há pouco tempo, há 2, 3 meses, então as empresas começaram a voltar ao funcionamento. O shopping, os mercados, os trabalhadores voltaram a trabalhar, porque antes, dependendo do tipo de atividade, se era essencial ou não, então houve uma redução. Então, parte desses trabalhadores teriam que ficar em casa e outras pessoas teriam que voltar a trabalhar. Então, um quantitativo determinado de acordo com cada cidade, porque quem vai determinar essa liberação é o município, porque o município sabe de sua realidade, da sua vigilância sanitária. Então, é nesta situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Dentro desta preocupação da justiça social, então, quando há este elo, a necessidade de avançar economicamente, dessa promoção da ordem econômica, a livre iniciativa, mas devemos pensar também se o trabalhador, se ele estiver doente, ele não vai produzir. O empresário vai ter que contratar outra pessoa. Se esta empresa estiver fechada, como é que ele vai distribuir seus produtos, suas mercadorias? Então, o Estado, por sua vez, tem que também lembrar e proteger estes profissionais, não somente os empresários, mas também os trabalhadores. E aí sim, busca-se atingir a denominada justiça social, porque é algo justo, porque é algo que está além. É tanto que a Organização Mundial de Saúde, até o Papa Francisco, disse o seguinte: olha, primeiro deve-se pensar na saúde do cidadão, da pessoa humana. Em relação à questão econômica, vem depois. Porque não adianta abrir shopping, mercados, lojas, se as pessoas, primeiro, não têm dinheiro, segundo, estão morrendo, terceiro, estão sendo internadas. Como produzir? Então, esta preocupação que não somente eu trago aqui para vocês, mas também são orientações, são determinações da ONU, da Organização Mundial de Saúde,
que é a base da equipe de cientistas que estão avançando cada vez mais diante destas preocupações para combater a Covid, certo? Então, o econômico, essa promoção da ordem econômica, então, vem após essa primeira preocupação, que é a saúde de todo cidadão, não somente brasileiro, mas da pessoa humana em nível internacional. Certo, obrigado, professor. Obrigado, professor, por ter respondido a essa questão. Agora a gente vai para a quarta, que a gente vai abordar um pouco sobre a lei de combate ao coronavírus aqui no Brasil. Professor, diante de todo o cenário jurídico atual, dentro da pandemia, qual análise pode ser feita quanto à aplicação da Lei 13.979 de 2020, justamente essa lei de combate ao coronavírus, paradoxalmente ao direito à liberdade individual e à saúde? E outra pergunta: foram estabelecidos os limites de atuação dos direitos fundamentais? Vamos lá. É o seguinte, pelas nossas informações e comentários já relatados, então, é importante, nesse momento, todo e qualquer cidadão saber de qual é salteado o que diz a lei 13.949 de 2020, que foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2020, que é justamente a norma que vai disciplinar no território brasileiro toda a situação de combate à Covid-19. Muito importante, de suma importância, certo? Tem assinatura, na sua publicação tem a assinatura do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. À época, tinha a assinatura do ministro Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça, e, por sua vez, também tem a assinatura nesta lei do ministro da Saúde, que era justamente o Henrique Mandetta, certo? É interessante que foi o último ministro da Saúde com especialidade em saúde, por incrível que pareça, mas até então, quer dizer, mas quase um ano depois, nós temos, já passaram, o atual ministro da Saúde não é da área de saúde, e sim da área de logística, que por ser da área de logística, um general da área de logística, está deixando muito a desejar na área da logística, sobretudo na questão do planejamento da vacinação, certo? Mas vamos lá. Então, a lei. Então, todo e qualquer estudante de direito, principalmente estudante de direito, deve conhecer esta lei. Por quê? Esta lei entra no rol das principais leis federais, dentro da hierarquia das normas, importantíssima, certo? Que a partir da sua publicação em fevereiro do ano passado, então, com certeza, vai constar em todo e qualquer concurso público. Por quê? Pela sua importância. São poucos artigos, mas dizem tudo. No seu primeiro artigo fala a proteção à coletividade. É o artigo 1º, parágrafo 1º. Então, sobrepõe, determina, obriga a proteção, ou seja, a proteção à coletividade. Não é a mim, não é a cada um de vocês, mas é a coletividade, o coletivo, o social, a sociedade como um todo. Esse é o seu primeiro artigo. Eu elenquei para chamar a atenção de todos vocês no tocante ao artigo 2º desta própria lei. Fala na questão qual o objetivo, qual a finalidade desta lei. Aí deixa bem claro, 2 incisos apenas: isolamento social e a quarentena. Fique em casa, a quarentena, aguarde as recomendações do seu município, do seu estado e dos órgãos de vigilância sanitária. É a quarentena. Isolamento, a mesma coisa. Então, nada de festas,
nada de aglomerações. Então, esse isolamento ou distanciamento social, como na linguagem sociológica, antropológica, é bem determinado. Então, esse isolamento na linguagem jurídica diz o seguinte: olha, você, embora tem que haver um distanciamento. Então, se isolar significa o quê? Não estar em repartições públicas, em ambiente público, só em caso de extrema necessidade. Bom, eu estou em isolamento, mas preciso, ou de quarentena, mas preciso ir ao supermercado, eu preciso ir à farmácia. Quando eu não posso solicitar esse serviço, então eu posso me deslocar. Isolamento também na linguagem, não somente jurídica, mas também médica, é o seguinte: olha, eu tenho alguns sintomas, aparenta alguns sintomas que eu estou com vírus. Então, eu tenho que me isolar, passar 14, 15 dias isolado. Não, mas eu moro em casa com pai, mãe, esposa, filhos. Então, é isolar dentro de um quarto. Todo aquele material consumido, então, deve ser descartado para não proporcionar o quê? Infecção, transmissão, certo? São as finalidades da lei que estão previstas no artigo 2º. E vem o artigo 3º. Aí sim, aí o artigo 3º é de suma importância, certo? Também, que é justamente diz o seguinte, que é o enfrentamento nesse momento de emergência de saúde pública. Esse enfrentamento de emergência de saúde pública diz o seguinte: não somente vai obedecer às normas locais, estaduais, nacionais, mas também às normas e às orientações internacionais. E como eu falei no início, o isolamento, se eu tenho alguma característica, eu estou infectado, então eu tenho que me isolar, certo? Passar um período de isolamento. Eu tenho que estar em quarentena, certo? Nada de ficar fazendo, promovendo festas, participando de aglomerações, de quarentena. E, por sua vez, houve, em julho do ano passado, a edição também de outra lei, que foi a Lei 14.019, certo? De julho de 2020. Qual o objetivo desta lei? Foi justamente reforçar o quê? O uso da máscara, que é um equipamento de proteção individual que nós utilizamos, quem é da área do direito sabe muito bem. Equipamentos de proteção individuais no âmbito laboral, no direito do trabalho, no local de trabalho. Só que, diante deste momento de enfrentamento de emergência de saúde pública, então foi necessário colocar uma lei específica para regulamentar o uso desta máscara de proteção individual. Então, acrescentou algo mais. A máscara não é somente para o uso quando eu estou desenvolvendo uma atividade laboral, mas a máscara é obrigatória hoje para você. Claro que a máscara não é 100%, certo? Mas inibe muito, mais de 90% a infecção, certo? Então, inibe essa infecção, a transmissão do vírus para outras pessoas, o contágio. Certo? Não somente a transmissão, mas também você que não foi infectado, então, de contrair o vírus. Certo? Então, disciplinou a obrigatoriedade. Sim, mas a obrigatoriedade só nas repartições públicas? Não. Você saiu de casa, você tem que usar. Você vai na venda comprar o leite, comprar o pão, você só entra na venda se entrar com a máscara, sob pena daquele estabelecimento ser penalizado. Ah, mas eu vou esquecer a máscara, então volte para casa. Volte para. Não, mas eu vou pegar o coletivo, o ônibus aqui do meu município. Chegar lá, o motorista vai ter uma máscara para me dar. Nada disso. Primeiro, o motorista manda você descer, certo? Ônibus, avião, entendeu? Todo e qualquer meio de transporte coletivo, então, é obrigatório. Nas repartições públicas, obrigatório. Nas repartições privadas, obrigatório. Saio de casa, não, vou dar uma carreirinha aqui na praça. Vai ter que usar, certo? Sob pena de uma responsabilidade. Então, foi necessária a edição desta lei 14.019 de 2020 para disciplinar. Aí, o que é que ocorre? O que ocorre justamente é que chama a atenção a, justamente, há limites nesse meu direito humano fundamental. Nós sabemos
na área de direito é o seguinte: nós temos os direitos humanos, entendeu? Os direitos humanos são absolutos, mas a partir do momento que eu delego através das nossas eleições, poderes para os nossos legisladores, seja o vereador, o deputado estadual federal, então aquele meu direito passa a ser relativo. Então, quando eu determino, vou voltar a escolher meus representantes, então, meus direitos, embora sendo direito humano universal, ele não é mais absoluto, ele é relativo. Nesse momento, nesse estado emergencial de saúde pública, meus direitos são relativos. Então, há limites nesses meus direitos humanos fundamentais. Por que são fundamentais? Porque estão disciplinados em leis, em normas, certo? Não somente na Constituição, mas também nas nossas legislações estaduais, municipais e federal. Então, quando diz o seguinte, há uma privação da minha liberdade individual diante da situação do direito à saúde? Sim, há uma privação. A privação nesse sentido de quê? A privação quando diz o seguinte: você é obrigado a usar máscara. Sim, mas se eu não quiser usar máscara, você será penalizado. Penalizado em que sentido? Não é que vai para a cadeia. É penalizado o seguinte: você não vai entrar no ônibus coletivo, você não vai poder entrar lá na padaria para comprar seu leite e seu pão. Há uma sanção. Certo? Agora, se eu começar a insistir, brigar, querer entrar, simplesmente o proprietário chama a polícia. Aí sim, aí você vai para a delegacia mais próxima, aí lá você vai ser, claro que não vai ficar preso. Você fica preso se você tentar causar qualquer lesão física a terceiros. Mas lá você vai responder por desobediência a uma lei federal, nesse momento de emergência de saúde pública, porque prevalece o direito à saúde. Então, não é somente a saúde desta pessoa que não quer usar máscara, mas também a saúde das outras pessoas que estão ao seu redor. É como diz a própria lei, 13.979. Diz o seguinte: é direito à proteção coletiva. Então, o coletivo está acima de qualquer direito, do meu direito individual, enquanto cidadão, certo? Enquanto pessoa humana, certo? E dignidade da pessoa humana. Bem mais adiante, sim, e esses limites? Os limites são estabelecidos através destas situações, principalmente as situações concretas, práticas, certo? E a gente chama muito a atenção, olha, em relação à lei. Esta lei é de suma importância porque é uma lei que está seguindo todas as observações, todas as orientações no âmbito internacional. Não somente da Organização Mundial de Saúde, mas também das agências que cuidam na questão não somente da saúde, mas também dos direitos humanos. Por quê? Está atingindo todo mundo. Aqui no estado da Paraíba, então, antes do final do ano, ou próximo do final do ano, tinha 2 ou 3 municípios que ainda não tinham pessoas infectadas. Hoje, são 223 municípios no estado da Paraíba. Eu não sei no estado do Ceará, a quantidade de municípios no estado do Ceará. Mas pelos levantamentos do consórcio de comunicação, que todo dia divulga os resultados, a Paraíba, o Ceará, hoje, a data de hoje, 11 de janeiro de 2021, está justamente na fase vermelha, ou seja, de muitas internações, muitas mortes, muitos resultados positivos para a Covid, entendeu? E nesses locais, nesses estados, nesses municípios, se a população não tomar conhecimento que a pandemia não acabou, está chegando a vacina, e o fato de tomar a vacina não significa que, tomei a vacina hoje, vou andar sem máscara, vou fazer uma festa para comemorar que eu tomei a vacina, nada disso, certo? A vacina vai vir, certo? Está chegando, vai chegar, não é só, como eu falei aqui para vocês, a pandemia da Covid no Brasil virou a questão política eleitoreira.
Mas o STF, principalmente o Supremo Tribunal Federal, está determinando, olha, tem que, o Ministério da Saúde tem que ter um plano para quando a vacina chegar, como executar, certo? Determinados estados, determinados municípios já têm o estoque de seringas e agulhas. Ah, o Ministério da Saúde disse, não, mas eu posso requisitar, é um caso de emergência, então o Ministério da Saúde pode requisitar. Sim, mas o que é que o Ministério da Saúde está fazendo para comprar? Porque é obrigação do Estado, da Federação. Não é somente do município de Campina Grande, do município do Crato, não. É algo nacional. O que é que o Ministério da Saúde está fazendo? Claro que seus gestores, os secretários municipais, estaduais, estão fazendo seu dever de casa, só que o nosso Ministério da Saúde, por não ter um ministro formado na área da saúde, e sim, é um general logística, não está fazendo seu dever de casa como deveria ter feito há mais de 6 meses atrás, certo? E outro mau exemplo é o nosso gestor principal, o senhor presidente da República. A lei assinada por ele em fevereiro do ano passado dizia o seguinte, eu falei para vocês aqui, quais são as finalidades, qual o objetivo desta lei e como deve ser feita, executada esta lei. E lá no artigo 3º chama a atenção o uso da máscara. Ele é o primeiro a não usar máscara. Ele é o primeiro a promover aglomerações. E é o primeiro a não acreditar na ciência. Embora que já for hoje, já tem previsão da chegada de algumas vacinas, alguns tipos de vacinas já aprovadas aqui no nosso país. Mas ele também é incentivador para as pessoas não vacinarem. O próprio STF, Supremo Tribunal Federal, já determinou, já disse, olha, é proteção coletiva. Não vai a polícia chegar da minha casa, pegar pelo braço para tomar vacina. Não, isso não vai acontecer. Mas, por sua vez, aquela situação tem que haver um meio termo, certo? Para, olha, você não quer tomar vacina, a questão da autonomia. Você não quer tomar vacina, o Estado não vai pegar você pelo braço e forçar você a aplicar a vacina em você. Não. Mas, em compensação, como acontece em outros programas sociais. O Bolsa Família, a família só tem direito se comprovar que a criança está estudando. A mesma coisa, acredito, e espero que não seja justamente quando chegar a vacina, porque embora essa onda promovida pelo senhor presidente da República, infelizmente, esse desserviço que ele está prestando à nossa sociedade, nesse caso em particular, não usar a máscara, que ele assinou uma lei em fevereiro do ano passado, promove ainda aglomerações que ele sabe que não pode promover e desacreditar a ciência. Não é somente a ciência brasileira, não, a ciência internacional. A Organização Mundial de Saúde, no tocante à vacina. Diz que a vacina, ele como foi atleta, como foi militar do Exército, diz que é a gripezinha, só que ele já foi infectado. Só que lá na sala vizinha, no quarto vizinho, ele mora lá no palácio, né, lá em Brasília, tinha praticamente uma UTI. Ele fazia uma radiografia dos pulmões de manhã, outra à tarde e outra à noite. Os melhores médicos especialistas na área estavam ao lado dele, na sala, no quarto vizinho ao quarto de dormida dele. Qual cidadão brasileiro, aí do Crato, aqui de Campina Grande, que tem esse direito? Descobrir que está infectado, que tem a parte dos seus pulmões comprometidos, pode fazer uma radiografia de manhã, outra tarde e outra noite, e tendo um médico de plantão para assistir individualmente. É uma realidade, certo? E são estas as informações, certo, que nós queremos compartilhar com vocês, da ORCA, no tocante não somente à questão da bioética, do biodireito, das ciências jurídicas,
das questões da organização dos mercados, né, dessa promoção da ordem econômica estatal, mas também nesse momento que nós estamos vivenciando. Vocês, com certeza, estão tendo aulas remotas, assim como eu ministro aulas remotas aqui do meu local de trabalho de casa, certo? É uma nova experiência para nós, professores, principalmente da área do direito, que hoje nós somos Câmara, hoje nós somos apresentadores, nós somos iluminadores, e nós somos educadores, e educadores comprometidos com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Levar esse conhecimento, principalmente não somente da área jurídica, mas da área da ciência comprovada, principalmente hoje no tocante à pandemia da Covid-19. Então, é isso que nós levamos para todos, é o respeito que nós devemos ter, não somente com as normas, mas também é colocar em prática. Não adianta o presidente da República sancionar leis na proteção combate da Covid-19 e ele é o primeiro a desacreditar, não cumprir, não ter uma sanção prevista. Porque se eu tentar entrar no ônibus ou entrar no supermercado, numa padaria sem máscara, a primeira providência eu serei enquadrado, serei conduzido à delegacia de polícia. E quando o presidente da República não usa máscara, promove aglomerações e desacredita a ciência brasileira e internacional, qual a sanção que ele tem? Aí eu deixo para vocês responderem. Tá certo, pessoal? Se tiver mais alguma pergunta, alguma informação que possa compartilhar com vocês, eu estou à disposição. Certo? Coloco meu telefone, e-mail à disposição de todos vocês. Estou à disposição agora. Obrigado, professor. Você está me escutando? Sim, estou escutando, sim. Professor, a última pergunta para a gente finalizar. O que esperar? Qual o futuro do biodireito e da bioética? O futuro é justamente o futuro, na linguagem popular, a Deus pertence, certo? Mas, enquanto pesquisador, enquanto estudioso na área da ciência jurídica e ciência da saúde, eu tenho muita esperança, esperanças boas e concretas, porque tem um lado ruim que essa pandemia trouxe, a da Covid-19, mas tem um lado positivo. Nós sabemos que esses laboratórios, eles não estão colocando essas vacinas à toa. Eles gastaram, estão investindo milhões, não é de reais não, de dólares, de euros, para colocar no mercado as vacinas, porque nós temos mais de 20 vacinas em fase, já na fase 3, que é justamente dessa para colocar à disposição das pessoas. Por enquanto, nós temos 4. No Brasil, pelo menos já tem 2. Já estão em vias de efetivação, de colocar à disposição, dessas vacinas serem colocadas à disposição das pessoas, certo? Mas o futuro da bioética e do biodireito, como eu estou falando aqui para vocês, é muito promissor. E nesse momento desta união da ciência, todos os laboratórios de todos os lugares do mundo, certo? Estava vendo uma reportagem de uma empresa na Índia, onde se fabrica não somente seringas e agulhas para a questão das vacinas, mas também o quanto eles se prepararam, eles já vêm se preparando há muito tempo para, no caso de uma pandemia. Então, é aquela coisa, ciência trabalhando com o Estado, pesquisadores, profissionais, entendeu? Laboratórios, iniciativa privada, pública, todas as pessoas físicas, jurídicas, solidárias. Claro que alguém vai pagar a conta, certo? Estão oferecendo às pessoas as vacinas. Quem tem condições de pagar, paga pela vacina. Quem não tem condições, que a grande parte do mundo todo, o Estado tem que pagar.
Certo? Tem que pagar. Então, eu tenho muita fé, muita esperança na questão da bioética, porque está sendo levado em consideração os princípios da bioética, da autonomia, os princípios da beneficência, maleficência e a questão da justiça, certo? A questão do biodireito. O biodireito não somente está sendo levado em consideração aqui no nosso país, através de decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, quando diz, Ministério da Saúde, você tem 5 dias para apresentar um plano de vacinação. Porque se esperar pelo Ministério da Saúde, fica amanhã não. É a justiça que vai determinar. É a justiça que vai determinar o Estado brasileiro para, não somente o planejamento, como já determinou, mas também quando iniciar e quando resolver esta situação. Certo? Então, eu vejo ter muita esperança na questão da bioética, do biodireito, diante das novas situações. E a prova maior é justamente esta solidariedade que envolve não somente o nosso país, certo? Mas vários países, a ONU, a Organização das Nações Unidas, através das suas agências, certo? O setor público, o setor privado estão entendendo esses órgãos, esses setores estão entendendo toda a situação, porque no Brasil são mais de 20 mil vidas perdidas, são famílias que não podem mais compartilhar com esses entes, por enquanto, data de hoje, mais de 200 mil, quase 8 milhões de pessoas infectadas. Aí eu pensei, sim, mas eu saí, mas tem várias pessoas que se curaram, quer dizer, se curaram em parte, mas tem as consequências, porque até então não foi abordada e não está sendo ainda discutida as consequências, porque embora a pessoa foi assintomática, mas o danado do vírus, certo? Na linguagem popular, traz uma consequência. E essa consequência logo é percebida, certo? Por exemplo, um dos primeiros sintomas para quem contrair o vírus é a falta de olfato, o cheiro. Ah, mas eu perdi o cheiro, o sabor dos alimentos, o cheiro dos aromas. Sim, mas só senti isso, mas estou curado. Está curado assim. Não teve as consequências de intubação. Tudo bem. Passou os 14 dias, começa a trabalhar normalmente, certo? Sim, mas essa questão do olfato, você passar 6 a 8 meses sem sentir o cheiro, sem sentir o gosto da comida, dos alimentos. Isso é uma consequência que envolve a sua qualidade de vida, certo? Então, são pequenas consequências que fazem diferenciais, causam essas diferenças, certo? No cotidiano das pessoas. Então, eu vejo com otimismo a bioética dentro de tudo que nós falamos aqui dos princípios, o biodireito, levando em consideração as recomendações no campo da ciência, da pesquisa, das evidências científicas comprovadas, certo? E queremos, entendeu? A menor ou que não ocorra interferência política eleitoreira, como no nosso país está acontecendo até hoje. Enquanto não passar 2022, essa coisa não vai, essa questão eleitoreira, política eleitoreira, não vai acabar. Mas estamos vigilantes, não somente o STF, mas cada um de nós. Então, devemos fazer a nossa parte, cada um de nós. A dica que eu deixo para vocês, a sugestão que eu deixo para vocês: usar máscara sempre que sai de casa, lavar as mãos e tentar, na medida do possível, certo, esse isolamento. Não participe de festas, de aglomerações, evite tudo isso. E fazer cada um a sua parte. É isso que eu vejo. E a recomendação é a dica que eu deixo para vocês. Certo? Certo, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite e a gente já deixa o convite para uma próxima ocasião, uma próxima oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço. Pode colocar meu telefone meu à disposição de qualquer pessoa da faculdade, do grupo de pesquisa que você faz parte. E eu que agradeço o convite, estou à disposição de todos vocês, tá bom? Meu abraço a todos vocês, à Universidade da URCA, ao curso de Direito e ao pessoal que participa do projeto de pesquisa. E parabéns pela iniciativa.